Eu já vi muita confusão nesse negócio de noiva e esposa, né? Depois vai falar de esposa. E até tem alguns que fazem dessa palavra noiva de Cristo seu cavalo de batalha. Eu já ouvi também um pastor desafiar uma convenção inteira de pastores a provarem na Bíblia que a igreja é noiva. Que para ele a igreja não é noiva. Para ele a igreja deve ser outra coisa ou esposa. Mas nesse versículo de 2 Coríntios 11:2, eu não estou aqui criando uma doutrina e tal, mas as palavras são alternadas, esposa, noiva, aqui como uma donzela, uma virgem, que é partenos, que é uma moça que não contraiu núpcia. E que nunca foi tocada, né? Só que no judaísmo a gente tem que entender a Bíblia no contexto cultural também. O noivado e o casamento, eles se equiparavam. Era um comprometimento semelhante. A diferença era a intimidade sexual que só há no casamento, mas os termos de compromisso do noivado e do casamento eram o mesmo. Tanto que o rompimento de um noivado correspondia ao rompimento de um casamento, que a palavra desposado, o noivo, é comprometido. E esse compromisso era levado à risca, principalmente quando as famílias, porque o que se fazia muito, as famílias se reuniam para decidir quem casava com quem. É isso. Então, quando alguém dava fuga a esse comprometimento, ele ridicularizava a sua família e a sua casa. E isso gerava um desacordo. Por isso que era tão importante manter a palavra até o dia do casamento. Então, assim, se a igreja é noiva ou não é uma questão de eu estar aqui querendo brigar por causa disso, porque eu também não gosto de fazer polêmica. Mas em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz que eu tenho lutado para vos apresentar a Deus como uma virgem pura. Ele está falando para a igreja. Como uma virgem pura ao noivo, a saber, a Cristo. Então ele está falando o quê? Da pureza cristã mediante os ensinamentos para a edificação da vida da igreja. O nosso segundo ponto é a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a de esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para os relacionamentos de todos os casais cristãos. Então aqui a imagem da igreja, primeiro noiva, depois esposa. E ele está falando aqui que Cristo ele amou a igreja, Efésios 5:25. Se ele amou a igreja, que está aqui, ó, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, isso é sacrificial. Se não amar, não se sacrifica. Você está entendendo? Então quando diz assim, ó, quando Paulo falando para casais, ele diz o seguinte, que cada marido deve amar sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E Jesus amou a igreja provando que amava. Como? Morrendo para que a igreja nascesse. Então assim, o amor que o homem prova para com a mulher é, se for preciso, dar a vida por ela. Entende? E dar a vida não significa só morrer, mas dar o seu tempo, porque tempo é vida. Então há casamentos que não funcionam, porque às vezes o homem não tem a postura de homem, que é provedor e protetor. Essa pessoa que casou-se por amor e protege essa mulher, né? E não alguém que prioriza outras coisas. O casamento às vezes vai mal por causa da falta de prioridade. O relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Por isso que a igreja está retratada como esposa, aqui no tópico 2. Porque há muitos maridos que preferem o videogame à sua esposa. Eu já vi muitos vídeos que ela coloca uma roupa sensual, esposa, claro, e ela vai lá e passa na frente dele diversas vezes e ele pede licença para continuar jogando. Tem o que fica lá alisando o carro também, né? Cada laminha ele tá lá jogando uma aguinha. É bom cuidar do carro, mas tem mulher que já pensou, né? Se eu fosse esse para-choque, eu seria muito mais acariciada, porque a prioridade está errada. E há mulheres assim também, não é só homens, né? Embora o texto aqui esteja falando do amor de Cristo para com a igreja.
O amor de Jesus é sacrificial. Então tem mulher que acha muito ruim ser submissa ao homem. Acha que é patriarcal, que é machismo, etc e tal. Só que esquece que a cana é mais dura para o homem. Porque a Bíblia não manda a mulher morrer pelo marido, mas manda o marido morrer. Porque ele é o protetor. Então quem vai na frente morre primeiro. A linha de frente das guerras, grandes guerras, morreram muito mais homens do que mulheres. E quem tem que sair lá fora para ver o que aconteceu, o barulho lá, é o homem. Desde de tempos antigos é o homem protetor. Então o homem que protege, que provê, não há problema em a mulher ser submissa. Desde que ela entenda o que é ser submissa. Ser submissa é estar debaixo da missão e não debaixo dos pés. Então tem muitos homens que acham que esse versículo está dizendo que ela é escrava, que ela tem que obedecer, que ela não pode dar ideia nem palpite. Sai fora disso, porque a Bíblia não está ensinando esse tipo de submissão, isso é escravidão. Estar debaixo da missão, ela é adjuntora. Adjuntora é sinônimo de auxiliadora. É aquela mulher que vai auxiliar o homem na sua missão. Ela vai cooperar para que ele exerça a sua autoridade, para que ele seja homem, para que ele funcione como homem. Porque é muito importante o papel do marido e é muito importante o papel da esposa também. Um homem com uma mulher auxiliadora, ele de fato será um homem. Mas um homem com uma mulher que não o ajuda, ele nunca será um homem completo. Porque com o apoio dela a gente consegue ir mais longe, a gente fica melhor. Porque uma mulher que assume todas as responsabilidades, ela vai ter um cansaço emocional. Pelo sentimento de responsabilidade com prestação da casa, do carro, aluguel, a compra do mês. Uma mulher que assume tudo isso, mesmo tendo um homem, fica muito pesado para ela. Porque o homem, ele é mais forte emocionalmente, a mulher é mais fraca. O homem é mais forte fisicamente, isso comprovado cientificamente, a mulher é mais fraca. Então a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa e considerá-la vaso mais frágil, porque ela requer cuidado. A esposa cuida do homem? Cuida, a gente cuida um do outro, mas a gente não vive um sem o outro. Então quando você está solteira, solteiro, se vira, dá jeito, mas casou, o casamento só funciona se a gente cuidar um do outro e não ficar rivalizando. Não é um lugar que a gente vai decidir quem manda. O homem não é um autoritarismo opressor. E a mulher também não pode ser uma mandatária, autotantagista e que proíbe o homem de fazer qualquer coisa. O casamento não deve ser uma cadeia, uma prisão. Não liberdade demais para fazer coisas erradas, mas liberdade. Hoje eu vou pescar com meus amigos, beleza. Não tem briga, guerra porque eu vou sair um meio-dia ou um dia. Ela vai num shopping com as amigas, ele entra em pânico. Que isso? Deixa a mulher ir lá, rapaz. Depois você volta, a vida vai normal. Mas tem casamento que é uma prisão pros dois e eles começam a se ver melhor sozinhos. O casamento não dura. O rebanho de Deus.